Olá, amados irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa reunião de oração. Eu já quero convidar você a abrir a Bíblia no Salmo de número 17. Diferente das semanas anteriores, que nós usamos um texto só para basear a reunião como um todo, hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos usar vários textos. Nós vamos usar agora o Salmo 17 para nortear essa primeira parte da reunião de oração. Os outros textos para os determinados blocos que nós vamos fazer também na reunião de oração. Então, vamos lá. Salmo de número 17. É uma oração de Davi que diz assim: Ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará, como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. Mostra a maravilha do teu amor, tu que com a tua mão direita salva os que em ti buscam proteção. Contra aqueles que os ameaçam, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Eles fecham o coração insensível e com a boca falam com arrogância. Eles me seguem os passos e já me cercam. Seus olhos estão atentos e prontos para derrubar-me. São como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Levanta-te, Senhor. Confronta-os, derruba-os. Com a tua espada, livra-me dos ímpios. Com a tua mão, Senhor, livra-me de homens assim, de homens deste mundo, cuja recompensa está nesta vida. Enche-lhes o ventre de tudo o que lhes reservaste. Sejam os teus filhos saciados, e o que sobrar fique para os seus pequeninos. Quanto a mim, feita a justiça, verei a tua face. Quando despertar, ficarei satisfeito ao ver tua semelhança. Salmos 17, oração de Davi. Irmãos amados, é interessante nós percebemos que Davi ora na primeira pessoa. Ele está falando dele, de uma situação que ele tem enfrentado, que ele tem passado. Ele diz: ouve, Senhor, a minha queixa, atenta para o meu clamor, dê ouvidos à minha oração e venha de ti a sentença em meu favor. Eu te convido, neste momento, a você orar por você, mas não por você só no sentido de que orar só para a sua vida pessoal, particular, mas de você, nesse momento, fazer a sua oração. Eu temo que com esse formato remoto e de tecnologia, a gente se torne apenas meros espectadores. A gente se sente diante da televisão, do celular, do que seja, para assistir alguém falar algo para nós, alguém cantar uma música para nós, alguém fazer uma oração em nosso lugar, quando nós somos chamados a sermos sacerdotes do Senhor, quando nós somos chamados a entrar na presença do Senhor, a orar ao Senhor, a apresentar também diante dele sacrifícios de louvor, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do nome dele. Então, esse culto, apesar do distanciamento social, ele precisa sim ter a participação da igreja, a participação de todos. Então, quando eu digo que você faça a sua oração, é porque eu desejo que você ore também. Enquanto eu orar, você também tire período para orar. A oração fala muito daquilo que o nosso coração expressa verdadeiramente diante de Deus. Quando a vida apresenta impossibilidades, caminho fechado, quando nós oramos, é ter a certeza de que o Senhor pode abrir caminho se Ele quiser. É que se Ele quiser também, Ele pode fazer do impossível uma realidade. A fé é crer naquilo que não se vê.
quando nós oramos, é afirmar o que Davi está dizendo aqui, no versículo 2. Que ele disse, a sentença vem do Senhor. Eu oro, eu busco, ouça, Deus, a minha oração, atende para o meu clamor. Eu estou aflito, eu estou passando por uma situação adversa que eu não tenho mais controle, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais recursos para cobrir essa necessidade. Eu espero do Senhor resposta, que venha de ti a sentença em meu favor e que meus olhos vejam a tua justiça. Então vamos orar. Vamos orar pensando nisso. Vamos orar crendo que o Senhor nos ouve nessa hora. Que o Senhor inclina os teus ouvidos para as nossas orações agora. Para a oração que farei aqui, para a oração que você faz aí. E o Senhor nos ouvirá e o Senhor, se for da tua vontade, atenderá, nos responderá e ao seu tempo e à sua vontade. Assim Ele fará. Mas vamos orar. Orar, que a nossa oração não são palavras jogadas, lançadas ao vento, jogadas para fora. Não, é clamor diante do Senhor. É oração diante do Deus que pode todas as coisas. É de fato orar esperando que Ele venha em nosso favor, executando a tua sentença de justiça. Vamos orar. Bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de orarmos. Ouve, ó Deus, agora a oração que o teu povo faz, que a tua igreja faz em nome de Jesus, elevando ao Senhor a nossa mente, o nosso coração, a nossa voz, buscando do Senhor direcionamento para as decisões da nossa vida, para sentido para os dias que nós vivemos aqui na terra. Há pessoas que nos cercam, que estão desempregadas, que estão enfermas, que estão enlutadas, que estão desesperadas, que estão tristes. Mas o Senhor sabe de todas essas realidades, de todos esses problemas. E não há nada diante dos olhos do Senhor que a sua mão não possa entrar com poder, entrar com providência, entrar com cura, entrar com resultado, com provisão, com transformação. É do Senhor que nós esperamos transformação. É do Senhor que nós esperamos redenção. É do Senhor que nós esperamos socorro e verdadeiro auxílio. Os homens recorrem a outros homens. Nós, porém, recorremos ao Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor nos ouve, que o Senhor molda o nosso coração enquanto nós oramos, que o Senhor muda a nossa mente, a nossa percepção sobre a realidade, quando nós somos convidados a caminhar com o Senhor. Ouça, Senhor Deus, a nossa oração, feita sinceramente diante do Senhor. Ouça, Deus, o meu irmão, a minha irmã, que agora faz o teu pedido honesto diante do Senhor. E que se for da tua vontade, Ele obtenha a resposta. E que se for do teu querer, o Senhor venha conceder o desejo do teu coração. Contudo, sempre nos lembramos, seja feita a tua vontade, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Agora nós vamos para um segundo momento de oração. Agora nós vamos mudar o foco da nossa oração. Nós vamos orar pela Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada por todo o planeta Terra. E nós vamos fazer isso fundamentando o nosso sentimento de oração no Evangelho de João, no capítulo 17 também. Eu digo também porque nós lemos o Salmo de número 17. Agora nós vamos ler o capítulo 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo São João. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna,
que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifico-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de Ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de Ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo o que tenho é Teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para Ti. Pai Santo, protege-os em Teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser o que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para Ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a Tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não Te conheça, eu Te conheço, e esses sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o Teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Esse texto é um dos textos mais importantes para a igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Por isso que selecionei ele ao pensar e orar pela igreja espalhada por todo esse globo. Porque esse texto é o que chama-se de a oração sacerdotal. É a oração de Jesus intercedendo por seus discípulos. E Jesus orou por nós. Por mim, por você. Nós, os que cremos. Jesus diz enfaticamente que estava ali orando pelos 12 que estavam ali com ele. É o que Jesus chama de eles. Mas Jesus também ora por aqueles que somos nós. Aqueles que viriam a crer no seu nome, que somos nós. Que posteriormente fomos chamados a crer nessa verdade. Eu digo, posteriormente fomos chamados no nosso entendimento de que depois nós fomos chamados. Mas o ponto é que o próprio Cristo diz nessa mesma oração de que esse chamamento, esse plano de Deus aconteceu antes da fundação do mundo. Tem algumas coisas que Jesus fala nesse texto, nessa oração, muito profunda, muito séria, e que às vezes a gente não se dá conta dessa identidade que nós temos nele. Vamos ficar com a parte final. A partir do versículo 20, quando Jesus diz: a minha oração não é apenas por eles, aqueles que estavam com ele ali, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Isso somos nós. Jesus está orando por nós.
Só que Jesus está orando por nós. E isso tem um propósito. E isso está no versículo 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nós, quando cremos em Cristo Jesus, estamos sendo unidos a Deus. Nós somos unidos ao Senhor, em Cristo Jesus. Assim como Cristo e Deus Pai são um, nós somos chamados, por meio de Cristo Jesus, a ser um com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, a fazer parte desse projeto de unidade de Deus, para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Senhor. Para que o mundo saiba que só há salvação e redenção em Cristo Jesus. A nossa salvação, a nossa fé, ela é uma manifestação pública do caráter de Deus. Nós precisamos ter isso muito claro e muito bem definido para nós. A sua fé, ela não pode se restringir a um enquadramento religioso, sabe? A uma fatia social da sociedade, a uma subcultura. Existem os religiosos e os não religiosos. Eu faço parte dos religiosos. Mas qual religião? Você é budista? Você é espírita? Você é cristão? Você é judeu? Você é muçulmano? Qual? Não. O Senhor é um, há um só Deus, há uma só verdade, há uma só vida que vem desse Deus. E Ele nos chama a viver essa realidade, a realidade desse Deus que é um. Só que existe um problema. Enquanto a fé nesse Deus não for uma fé una ao que nós chamaríamos fé católica, e não fazendo menção à Igreja Católica Apostólica Romana, mas no sentido de uma fé comum, uma fé universal, uma fé unitária, uma única fé, porque só existe um único Deus que subsiste em três pessoas, mas esse é um Deus que apesar dele ser comunidade, ele é unidade. E ele nos chama para participar dessa unidade, mesmo nós sendo indivíduos distintos. Ele diz, para que o mundo creia, vocês vão precisar ser um. Independente da confessionalidade, da placa da igreja, nós precisamos ser um em Cristo Jesus. Esse apelo deve ser feito. As diferenças, as problemáticas doutrinárias, elas precisam sim ser tratadas. Vou dar um exemplo. Na sua família, existem vários membros da família. O filho, a mãe, o pai, o irmão, o avô, o tio. E existem as diferentes opiniões dentro dessa realidade, dentro dessa dinâmica da família. Contudo, nós não deixamos de ser família. Continuamos sendo família. Apesar da diferença de idade, de aspecto físico, de formação intelectual, de capacidade, de opinião, isso não nos separa. Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele trata da igreja como sendo um corpo místico de Deus, onde há vários membros. Ele diz, os membros têm todos a mesma função? Não, a mão tem a sua função, o pé tem a sua função, o olho tem a sua função, a orelha tem a sua função, mas a orelha não tem direito de olhar para a mão e dizer, eu não preciso de você. Porque todos nós precisamos uns dos outros. Porque aquilo que o pé não consegue fazer, a mão pode fazer. Aquilo que o ouvido não sabe fazer, a boca consegue fazer. E assim sucessivamente para o bom funcionamento do corpo. E quando um membro do corpo deixa de exercer a sua função por incapacidade, o corpo até funciona, mas com dificuldades. O corpo ele se adapta àquela realidade. Mas ele funciona de alguma forma. Nós precisamos sempre nos lembrar dessa oração de Jesus dizendo,
Eles precisam ser um. Um em Cristo. Nós precisamos ser um em Cristo Jesus. Nós não podemos colocar as nossas diferenças culturais, intelectuais, como se fossem diferenças morais. Existem sim diferenças teológicas, espirituais talvez, mas isso não pode servir de crivo de desqualificação para ninguém. Sabe por quê? Porque não são as nossas compreensões, as nossas convicções que nos fazem um com Cristo Jesus. O que nos faz um com Cristo Jesus é Ele mesmo, que parte o seu corpo por todos nós, por todos aqueles que creem no seu nome. Nós somos salvos pela graça. E Jesus continua falando disso, porque ele diz que, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou, em ti. E ele diz a partir do versículo 22, eu dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos. Eu neles, Cristo em nós, e Deus Pai em mim, né? Em Cristo Jesus. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. E os amaste como igualmente me amaste. Deus tem um propósito para nós. E esse propósito tem muito a ver com essa oração. Que sejamos levados à plena unidade, para que o mundo saiba. A unidade da igreja será testemunho da glória de Deus. A unidade da igreja serve de testemunho da glória de Deus. Não simplesmente para a glória de Deus, mas sobre a glória de Deus. Porque Deus é três que é um. A diversidade de Deus o faz ser um Deus. A diversidade, a multiforme graça de Deus espalhada por toda a criação, por todos, no coração de todos os seus discípulos, de todos aqueles que creem, não podem ser razões para nós nos dividirmos. Nós precisamos nos unir na mesa de Cristo Jesus. Na mesa de Cristo Jesus tem Pedro, que é pescador, tinha Simão, que era zelote, tinha Judas, que o traiu, tinha Mateus, cobrador de impostos. Tem gente política, tem gente simples, tem gente mal intencionada, mas todos escolhidos a dedos para estarem ali sentados na mesa de Deus, na mesa de Cristo Jesus. Cristo fala dessa unidade, de uma unidade que partilha, de uma unidade que serve. E Jesus continua a sua oração. Eu quero que esses que o Senhor me deu estejam comigo onde eu estou. Onde é que Jesus está? Nesse momento orando, ele está ali na frente dos discípulos, orando na frente deles. Por que ele está dizendo, eles estejam onde eu estou? Eles não estão onde ele está? Mas Jesus está falando da realidade espiritual de onde ele está. Ele está nas regiões celestiais com Deus Pai. E quando nós somos unidos em Cristo Jesus, nós somos unidos a Deus em Cristo Jesus, nós estamos lá nas regiões celestiais, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diria Paulo em Efésios capítulo de número 1. Porque nós fomos crucificados com Cristo e ressuscitados com Ele também. Estamos com Ele, a nossa vida está oculta em Cristo Jesus. Por isso, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, diz Paulo em Colossenses capítulo 3. E Jesus fala sobre essas coisas quando ele ora por nós. Nós vamos orar agora pela igreja espalhada por todo o mundo. A igreja de Cristo Jesus é uma só. Não existem várias igrejas. Existe uma única igreja. É a igreja de Cristo Jesus. Aquela que Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela não tem denominação. Isso são formas de nós nos organizarmos culturalmente, socialmente. Mas em Cristo Jesus somos todos chamados servos e servas. Filhos de Deus, irmãos, não há grego nem judeu, escravo nem livre, homem nem mulher, somos um em Cristo Jesus.
Há uma expectativa de Deus de que unamos as nossas forças para a glória do seu nome, para a glória da sua obra. Então nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos dê humildade, humildade que vem da certeza que a salvação ela é dada de graça a todo aquele que crê em Cristo Jesus. E que isso nos leva a fazer parte da família de Deus. E que as razões pelas quais nós nos dividimos para nos organizarmos culturalmente e socialmente não venha a ser razão para partir o corpo de Cristo. Não venha a ser razão para partir o corpo de Cristo. Mas para que esse corpo ele venha a ser achado perfeitamente único. Vamos orar. Ó Deus, Deus que subsiste em 3 pessoas, mas é um, Deus triuno, Deus criador, Deus redentor, Deus consolador. A Ti, Senhor, oramos nessa hora. O Senhor realizou toda a sua obra de forma perfeita, de forma completa, nos chama para participar disso, porque fomos criados para participar disso, para a glória do Teu santo nome, da Sua existência, da Sua realidade. E nós, às vezes, não compreendemos isso, e dificultamos a Sua obra, que o Senhor realiza em nós e através de nós, quando não entendemos que o Senhor chamou um povo, que o Senhor elegeu para si um povo para ser chamado seu, povo de Deus, a sua família, o corpo de Cristo, que apesar de sermos diferentes membros desse corpo místico, nós somos ainda um corpo de Cristo. Cristo não tem vários corpos, há um só corpo. O corpo que foi partido por nós e que na Santa Ceia nós nos lembramos desse corpo que foi partido para que fôssemos um, para que entendêssemos que nós nos assentamos na mesma mesa, mas que às vezes na prática nós nos esquecemos disso. Nós colocamos diferenças culturais como se fossem diferenças morais. Julgamos superiores ou inferiores segundo os moldes que nós colocamos sobre as coisas. Quando a Tua palavra é clara em nos dizer que não há mais distinção racial, social, enfim, em Cristo Jesus nos tornamos um. Para a glória de Deus, não para a promoção da nossa teologia, não para a promoção da nossa denominação, mas para a glória de Deus, para a promoção do reino de Deus, para que o mundo saiba que Cristo Jesus foi enviado para salvar os pecadores. Que haja esforço da Tua igreja no século 21, espalhado pelo mundo, em promover genuinamente, verdadeiramente a Tua palavra, a proclamar com fidelidade a salvação que é graciosamente nos oferecida pela pessoa de Jesus Cristo, que a Tua igreja na Europa, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Ásia, na Oceania, na África, aonde quer que esteja, como quer que esteja, ela venha a ser, Senhor Deus, renovada, avivada pelo poder da Tua santa palavra, produzida, Senhor Deus, pelo Teu Santo Espírito, seguindo as orientações de Cristo Jesus, que é o Verbo, é a palavra, debaixo da autoridade de Deus Pai Criador. Nos dê este incentivo, esse estímulo, essa convicção, essa confiança, Senhor Deus. Um espírito de unidade, de serviço, de
congregação, de comunidade, de partilha, de generosidade, de hospitalidade, para que o mundo saiba que esse é o caráter do nosso Deus, para que o mundo saiba e conheça a verdade que é Cristo Jesus, mas um Cristo Jesus verdadeiro, não um Cristo Jesus em caricaturas que nada se parecem com Jesus, um Cristo Jesus dividido, um Cristo Jesus violento, um Cristo Jesus que condena. Não, esse não é o Cristo que nós conhecemos. O Cristo que nós conhecemos virá para julgar, mas Ele não nos chama para falar dessas coisas, Ele nos chama para proclamar a salvação que está nele. Condenados todos já estamos, mas em Cristo Jesus somos chamados à salvação, à liberdade, à nova vida. Levanta teu povo. A seara é grande, mas faltam os trabalhadores porque são poucos. Desperta no coração do meu irmão e da minha irmã o desejo de anunciar o Evangelho, porque também sabemos que a tua volta se concretiza quando o teu Evangelho for espalhado por toda a humanidade, por todo o cosmos, estiver ecoando essa salvação de Cristo Jesus. Nos una na mesa para partilhar do pão, para partilhar do teu sangue, só para a tua glória, Senhor Deus, só para a tua glória. Ensina-nos a lavar os pés uns dos outros, a fazer tudo aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer e pediu para que fizéssemos discípulos e mais discípulos, ensinando-os a verdade. Nós somos todos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O apóstolo Paulo lembra isso aos Coríntios, dizendo: não foi Pedro, não foi Apolo, não fui eu, é Cristo Jesus, é Deus quem dá o crescimento. Ó Senhor, nos dê humildade para servir em teu nome, para que a tua igreja exerça um testemunho fiel à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Que sejamos movidos a orar por essas coisas, não só hoje, irmãos, mas que sempre venhamos nos lembrar das intenções de Deus para com seu povo. Último bloco de oração agora. Nós vamos usar o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 7. Olha a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Mestre da verdadeira fé aos gentios. Perceberam as instruções do apóstolo Paulo a Timóteo, dizendo: antes de tudo, eu recomendo que faça súplica, oração, intercessão e ação de graça em favor de todos os homens, de toda a humanidade. Que oremos, versículo 2, pelos reis, aqueles que exercem autoridade sobre nós. No nosso caso, não vivemos num governo de monarquia, mas de democracia, mas devemos orar por aqueles que nos presidem, aqueles que nos governam. Por quê? Para que eles se convertam, para que eles governem o mundo, governem a nação segundo a palavra de Deus? Não. Para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica.
Orar para que o governo nos governe com justiça e com paz é orar para que a nossa vida seja tranquila. É orar para que venhamos ter direito de ir e vir com justiça. Para que venhamos ter piedade e dignidade, uma vida digna. Não é orar para que eles sejam salvos. Você pode também orar para que sejam salvos, para que eles conheçam a verdade. Inclusive encaixa com o que nós oramos agora há pouco. Para que o mundo saiba que Cristo é o Senhor, nós vamos precisar testemunhar a nossa fé. Mas o que Paulo está sugerindo a Timóteo é: orem por aqueles que exercem autoridade para que vocês tenham uma vida tranquila e pacífica. Versículo 3. Isso é bom, é agradável perante Deus. Isso não é um problema, isso não é ruim, é agradável. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Vale bem frisar, esse todos os homens, não é que Deus deseja que toda a humanidade seja salva, porque isso não é verdade, toda a humanidade não vai ser salva. Quando o texto diz Deus deseja que todos os homens sejam salvos, o texto está dizendo que todos os tipos de homens sejam salvos. Lembre-se sempre do contexto imediato. Era um período em que o judeu julgava que ele era o povo da aliança, que o gentio não podia fazer parte. Isso perdura ali durante muito tempo. Não foi resolvido em um dia. Foram séculos para entender isso. Inclusive, até hoje não entrou na cabeça ainda do judeu de que o que Cristo estava fazendo era aplicando de fato a promessa, estendendo, mostrando que não é o judeu que tem parte na herança. Foi inclusive o que nós vimos no estudo de quarta-feira. E que a fé que é observada, não a aliança, o que guarda e obedece à lei. Enfim, quando o texto está dizendo que Deus deseja que todos sejam salvos, é todo tipo de homem. O judeu, o grego, o homem, a mulher, o negro, o branco, o rico, o pobre, o escravo, o livre. Deus deseja que todos esse tipo de gente, todo tipo, todas as classes, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, um só mediador, que é Cristo Jesus, o qual se entregou como resgate por todos esses tipos de homens. E esse testemunho foi dado a seu próprio tempo. Nós vamos agora então orar pelo nosso país e pela igreja brasileira que está nesse país. Nós vamos orar pelo governo, nós vamos orar pela realidade do nosso país, pelas famílias brasileiras, para que Deus nos oriente como brasileiros a ser sal dessa terra brasileira, a ser luz desse mundo brasileiro. Como aquela igreja de João 17 pode dar testemunho nessa nação? O que seria o testemunho verdadeiro da igreja brasileira, fazendo com que a graça de Deus, a glória de Deus seja perfeitamente apresentada e testemunhada na terra brasileira? Como é que a gente pode dar um bom testemunho no Brasil? Como é que a igreja que vive no Brasil, essa igreja que somos nós, pode dar um bom testemunho no Brasil para a glória de Deus? E Paulo já sugeriu o caminho, dizendo: ore, interceda, ação de graça, ore pelo governo, para que vocês tenham uma vida boa, isso é agradável a Deus, porque Deus deseja que todo mundo, todo tipo de gente, conheça a verdade, chegue ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, que se entregou em nosso resgate para que venhamos dar testemunho ao seu próprio tempo dessa verdade. Vamos orar. Em seguida, nós vamos ouvir uma música cantada por mim e pela minha esposa, a Tuane, que você seja abençoado também por essa canção, que isso venha edificar a sua casa, a sua família. E eu já deixo aqui também a minha fala de despedida, porque após a oração e após a canção,
a nossa reunião de oração estará encerrada. Vamos orar. Ó Deus que sabe de todas as coisas e que tem um propósito determinado para todas as coisas, dentro dos seus decretos, dentro da tua vontade, dentro da tua verdade. Usa a tua igreja, Senhor Deus, como sal dessa terra. Usa a tua igreja como luz desse mundo, mas talvez seria muito vazio dizer, Senhor, usa a tua igreja quando nós não nos dispormos a sermos usados pelo Senhor. Então que nos sintamos chamados pelo Senhor para pregar o Evangelho, para viver a prática da justiça do Evangelho, para, através das nossas obras, manifestarmos a vida de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que derramou o teu Espírito Santo e que nos capacita para tal tarefa. Que o mundo veja em nós, que o Brasil veja na igreja brasileira justiça, resposta, não porque a igreja é um porto seguro, mas porque a igreja leva os homens a conhecerem a verdadeira segurança, a verdadeira salvação, que é Cristo Jesus. Que a tua igreja, aqui no Brasil, seja levantada fielmente, com a espada que é a palavra, e levando cativo todo o pensamento, toda a mentalidade, toda a cultura a Cristo Jesus. Que essa oração, Senhor, seja materializada em resposta diante dos nossos olhos, quando vermos o Senhor levantando o teu povo para verdadeiramente testemunhar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo. tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,
também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, Tu te importas